Retirando a cientificidade, o pensamento lógico e a liberdade de escolha, humanos e animais são gêmeamente parecidos. Existe o instinto nas duas espécies. Ultimamente, tem-se descoberto comportamentos de algumas vedetas, monges, artistas, parecidos aos de animais, comportamentos reprováveis. No entanto, o instinto, a irracionalidade pertencente aos animais também está em nós. Não existe perfeição em nós. Quer dizer que os comportamentos aviltantes, os comportamentos reprováveis, são-nos porque somos humanos, somos racionais. Existe relação, interação, intimidade entre XX e XX, relação, intimidade entre XY e XY entre os animais. Este comportamento é normal entre eles, às vezes. A irracionalidade em nós, às vezes, nos leva a cometer coisas gravíssimas, coisas reprováveis, coisas nojentas do nosso ponto humano, científico, moral de vista. Algo que também é reprovável é vaiar essas pessoas como se não tivessem mais nem um pouco de cientificidade, mais nem um pouco de lógica, mais nem um pouco de liberdade de escolha. O que elas fazem, ninguém iria querer que os nossos filhos fizessem, que os nossos pais fizessem, que os nossos irmãos fizessem. Ninguém. No entanto, devemos nos lembrar de que eles também são pessoas, são humanos, não são irracionais. Agiram por instinto, agiram por imperfeição, agiram com irracionalidade, mas são também humanos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, agimos ou agiremos com irracionalidade. Julgar outros, sermos juízes e carrascos dos comportamentos vis dos outros, levam-nos também, infelizmente, à irracionalidade, ao instinto. Uma forma mixada de ver as coisas é nos lembrarmos sobre a corrupção que há em nós. Eu tenho de fazer programas em que falo de forma metafórica, não muito direta, de forma análoga, repito, para que se acendam luzes nas pessoas, para que tanto leigos, cristãos, pagãos, qualquer tipo de pessoa se reveja na mensagem e haja de acordo com o que a mensagem lhe mostra. Houve uma pergunta muito interessante, perto de 4026, antes da Era Comum, que foi feita pelo ente, que foi feita pelo ser, aos humanos. O que é que fizeste? Esta pergunta, muito provavelmente, nos remete, provavelmente, é o meu pensamento, estou a falar sobre o meu pensamento, nos remete à perda da perfeição para nos remeter à imperfeição. Ora, o Criador da perfeição é o mesmo que criou os animais. Como seria então a imperfeição daqueles que tinham
à perfeição. Seria uma coisa totalmente fora, uma coisa totalmente diferente? Provavelmente não. Provavelmente entregou-nos a desejos irracionais, a desejos dos animais. O que se faz agora, reprovável, culpa nossa, sim, mas de comportamento de animais. Se chegamos à irracionalidade, aos instintos maus, devíamos nos rever. O mal que o outro faz, em vez de o julgarmos, deve ser para olharmos para nós mesmos. Alguma vez fiz este mal? Como gostaria de ser tratado? Espalhado nas mídias, fazendo memes nas mídias, falando só com as ideias dos outros, não expondo as minhas próprias ideias, rindo, ridicularizando. Falo isso porque vi durante vários dias e eu nem gosto de ver essas coisas. No entanto, aparecem no meu feed e leio assim muito rapidamente. E ontem também andei com alguém que me falou mais disso, então pensei em fazer esse episódio, acho que vai ser um pouco longo. Espalhar o mal que foi feito gera mais mal, gera pior. Mais pessoas vão ler a coisa, mais o irracional, aquele que agiu por instinto, vai se fechar, vai se sentir retraído e pode fazer coisas piores consigo mesmo ou com os outros. Há coisas que devemos ficar calados. Há coisas que devemos sentar, ficar calados, subentende, ficarmos em casa a refletir sobre o assunto, conosco mesmos, com 2 pessoas, com 3, mas não espalhar, não divulgar. O que é que temos feito com o nosso dom da fala? Gastar para falar de fulano, cicrano e beltrano, e ainda por cima mal, pior, terrível? Não. As pessoas escolhem fazer o bem ou o mal ou o pior fizeram, irritou-nos, doeu-nos, achamos estranhos, achamos horrível. Sim, mas criar discursos de ódio, criar dosificação para vaiar, é estranho. Gastar cientificidade, gastar rede social, dados para isso, pequenez de nossa parte. Muita coisa se pode fazer. Pode-se criar história relevante, história literária sobre isso. Algo sobre ciência, algo sobre psicologia, sobre análise. Até onde, qual é o limite da racionalidade, o limite entre o instinto e a racionalidade, o limite entre o sapiens e o irracional. Várias coisas. Podemos ver os peixes agirem, os cães agirem, as plantas agirem, as células agirem. Comportamento, relações entre XX e XY, comportamentos, relações entre XY e XX, ou XY com XY, XX com XX. Muita coisa pode-se ver com o comportamento de alguém, sem sermos diretos, incisivos, molares com eles. Podemos fazer muita coisa. Pode-se criar material didático a partir dos erros dos outros. Podemos fazer muita coisa. Estou a me delongar muito para ver também se me acalmo um pouco.
porque mexeu muito com a minha mente, ver que é comportamento repetitivo. Vimos sobre monge, vimos sobre padre, vimos sobre cantor, e estamos nós a divulgar piadas e mais piadas, cacarejadas e mais cacarejadas, mugidos e mais mugidos. Não é bom. Vamos mixar as ideias, vamos mixar as ciências, vamos mixar as artes. Por favor. Fim do episódio 20 de Pensamento Mix. O título: a vosso cargo.